Possível prisão do Oruan explica o futebol brasileiro? Vamos falar disso e muito mais nesse vídeo, então vem comigo. Só antes eu quero avisar para vocês, não é sobre todo o futebol brasileiro que vamos falar. Vamos focar principalmente no Grêmio, Flamengo, Corinthians e Inter. Por quê? Porque, como vocês sabem, aqui é Loucos pelo Grêmio. Quem é Loucos pelo Grêmio já vai se inscrevendo. Quem é anti-Fla, anti-Inter e anti-Corinthians também, porque esse canal tem a responsabilidade de trazer informações contrárias a esses três times que são o escárnio do futebol brasileiro e mundial. Enfim, vamos lá. Para vocês que não sabem, o Oruan foi agora decretada a revogação do habeas corpus do Oruan e o Oruan tem que se apresentar novamente à polícia e ser preso pelas aquelas investigações que estão correndo no nome dele, né? Atirar pedra na polícia, esconder foragido em casa, atirar com 12. O maluco viveu o GTA no Brasil, tá ligado? E fez aquela dancinha que, com todo o respeito, Oruan, meu Deus, que troço ridículo, tá ligado? Mas enfim, como eu expliquei lá no vídeo Prisão do Oruan e o que isso afeta o Grêmio, cara, o Oruan fez ali, né, um vídeo mostrando que a tornozeleira não funcionava, um monte de coisa, mas só postou depois da revogação da prisão. Aí não adianta, né, meu amigo? Enquanto tu viu que o negócio não tava prestando, por que tu não foi lá na polícia e não pediu uma troca? Não pediu pros advogados trocarem? E outra coisa, parece que na investigação a falha da tornozeleira acontecia principalmente de noite e nos finais de semana. Aí, pelo amor de Deus, né? Aí não ajuda, me ajuda a te ajudar, o advogado deve estar falando pra ele. Que isso, né, mano? E agora o Oruan e os advogados falaram que ele não vai se entregar. Eu vi agora numa reportagem dizendo que ele não vai se entregar à justiça, então vai ter que ser feita uma operação para prender ele e para pegar ele, e aí já vem ligando com o Corinthians, né? Por que Corinthians? Cara, o Corinthians é acostumado com esses escândalos, principalmente em arbitragem, né? A torcida que mais consegue pegar ali e fazer maracutaias para tentar vencer jogos. Esse ano, por incrível que pareça, ainda não houve nenhum escândalo com o Corinthians. Talvez é porque eu estou alertando aqui o povo brasileiro de que o Corinthians gosta dessas maracutaias, então não houve. E o Corinthians, por incrível que pareça, para minha surpresa negativa, o Corinthians vem jogando bem. E eu tenho que admitir, né, ganharam a Supercopa, também no Campeonato Paulista. Então o Corinthians, sem maracutaia, está conseguindo fazer bons resultados. Tá vendo, corintiano, como tu não precisa ir lá e roubar as pessoas para conseguir se dar bem na vida? Isso é um exemplo, o próprio time do Corinthians está mudando e está dando exemplo à torcida. Ó, não precisamos roubar os outros. Podemos construir o nosso próprio patrimônio, as nossas próprias conquistas, sem prejudicar os outros, mas com nossa vontade, com nossa força, com nossa determinação e com a nossa qualidade, né? Corinthians que tá com um timezinho que eu até vou ter que dar o braço a torcer, um timezinho bom, né, cara? Então, apesar de eu não gostar do Corinthians, de eu falar mal do Corinthians, se o Corinthians mudar a sua postura e parar de roubar os outros times, eu vou estar aqui apoiando o Corinthians, não, jamais. Mas vou estar aqui dando o meu ok, o meu selo de qualidade ao Corinthians, porque vocês sabem, vocês precisam da minha aprovação. Já essa mídia toda que foi gerada no caso do Oruan, cara, só me lembra o Flamengo. Só me lembra o Flamengo. Porque o Flamengo é o rei da mídia, cara. O rei da mídia. Um time que nunca foi gigante, agora que tá conseguindo algumas conquistas, vamos ver se vai se manter, acho que não, porque pelo menos o Flamengo tá uma naba esse ano, empatou com o Inter, que eu inclusive não fiz análise do jogo, porque não consegui gravar e tudo mais, enfim, problemas. Mas o Flamengo conseguiu empatar com a merda do Inter. E o único jogo que eu torci pro Flamengo esse ano, vão ser 2 jogos, né, que é contra o Inter, vai jogar 2 vezes, vou torcer as 2 vezes pro Flamengo, tirando isso não vou torcer, e eles conseguiram empatar com a naba do Inter, com um golaço do Rocher, inclusive, um baita de um gol, e fazem uma mídia de não sei o que, o Inter que quase caiu ano passado, vocês me empatam em 1-1 no Maracanã, que não tava cheio, falam que é a maior torcida do Brasil, mentira. Eu falo mal do Corinthians, mas a arena do Corinthians, tu vai olhar, sempre tá lotada. Agora o Maracanã, um fiasco, cara. Um fiasco, os caras dão ingresso quase de graça pra ir no Maracanã e não enche aquele negócio, pelo amor de Deus, né, cara? Agora
Pelo menos agora, falando do Grêmio, o Grêmio que botava preços exorbitantes no ingresso, né? Agora tá diminuindo para ver se vai conseguir botar mais torcedores e tá correto, né? O Flamengo que vem de anos de glória, né? O Flamengo vem de anos de glória e não consegue encher o Maracanã num jogo contra o Inter, que era para atropelar o Inter com um timezinho fraco, né? E o Flamengo não conseguiu atropelar o Inter, pelo contrário, empatou. E o Flamengo é a maior mídia do futebol. Comparando ao caso do Oruan, toda essa mídia que o Oruan faz é para vender mais álbuns. Como vocês sabem, quando ele deu o tiro de 12, a polícia levou ele conduzido ali para prestar depoimentos e tudo mais. E o cara me pegou e simplesmente... não foi por causa do tiro de 12, foi por causa que ele jogou pedra nos policiais, ele foi preso no outro dia, depois foi paga a fiança, ele saiu e ele resolveu dar drift ali. Nossa, tá ruim aqui. Resolveu dar drift na frente da polícia, foi conduzir de novo e fez um álbum por causa da mídia gerada. Então o Oruan é o rei da mídia também nesse mundo do funk, trap, funk ali, eu acho que ele canta trap, né? E o Flamengo é o rei da mídia no futebol, cara. O Flamengo é muita mídia e pouco futebol. E hoje eu tô fazendo a mídia contrária ao Flamengo aqui. A mídia favorável ao nosso Imortal Tricolor, que é o clube mais verdadeiro e mais honesto desse país. Mas vamos explicar o time que é sempre abafado pelos jornalistas. Chama-se Internacional. Cara, é a mesma coisa que está acontecendo agora. Tem gente passando pano por que o Oruan fez. E o que ele fez todo mundo sabe que é errado. O Oruan foi lá, deu tiro de 12, que não pode dar tiro de 12, né, meu caro? Se fosse no estande de tiro, beleza, mas no meio do mato, não pode, não pode. Jogou pedra na polícia, velho, se alguém... Já imaginou se alguém normal atira pedra na polícia, o que acontece? Atirou pedra na polícia, foi pra favela, disse que ninguém ia pegar, fez um monte de ladainha e tem gente passando pano. Cara, assim, não tem como passar pano. O cara fez coisas erradas, ele vai ter que pagar. Mas a jornalismo também passa pano pro Internacional. Essa é a verdade, né, cara? Eu posso falar mal do Inter, mas a verdade é, o jornalismo nunca fala, cara. O Inter tá com um time pior que o Grêmio. O Inter é favorito para ser campeão gaúcho. O Inter não sei o quê. Inter é favorito para entrar pro Brasileiro. O Inter, pasmem, entrou ano passado, segundo a imprensa, favorito a ganhar o Campeonato Brasileiro. Para ver como esses comentaristas não sabem de nada. O Inter é uma piada. E os jornalistas levam o Inter a sério. Cara, não tem condição. Mesma coisa, tem jornalista querendo passar pano pro que o Oruan fez, que tá errado, tá ligado? Independente de gostar ou não gostar, de ouvir ou não ouvir a música dele, ele tá errado no que ele fez. E tem gente passando pano porque ele tá errado. Mesma coisa, passam pano pro Inter, cara. Como? Como vocês passam pano pra esse time de naba que é o Inter? Esse time que vai deixar de existir nos próximos anos, porque vai cair pra Série D e, se existir Série E. Ainda mais depois do vídeo que eu vou deixar aqui pra vocês assistir, onde eu explico o Inter vai cair porque os colorados são meio tontos, não sabem escolher nem time, né? Então são meio tontos, é fato. E os colorados vão falir porque eu vou criar uma pirâmide financeira, vou ganhar dinheiro dos colorados, vou investir no Grêmio, fazer o Grêmio ser o clube mais rico com os melhores jogadores do mundo e fazer o coitado do Inter, eu não sei se eu deixo eles existirem ou não pra ficar ali com o resto. Fora que quando eu virar presidente vou prender por uns 30 anos ali os colorados para eles aprenderem a pensar. Tudo isso eu falo no vídeo que eu vou deixar aqui para vocês poderem assistir depois desse. Então, vai assistir que eu conto toda essa história. Primeiro, eu peço teu like, né, também, no vídeo, porque o clube mais injustiçado do Brasil, o clube que tem que lutar contra tudo e contra todos, é o Grêmio. E o Grêmio não tem nada a ver com o Oruan. Tem nada a ver com o erro, porque o Grêmio é certo. Porque o Grêmio vai pelo certo. O Grêmio tá mal, a gente critica. O Grêmio tá bem, ganha de 5-3 do Botafogo num jogaço no segundo tempo do Grêmio. Como eu falo na minha análise sobre o jogo, se você não assistiu também, vou deixar aqui. Cara, quando o Grêmio vai lá e massacra o Botafogo, os gremistas são sensatos e elogiam. Quando o Grêmio vai mal, todo mundo critica, inclusive o próprio técnico reconhece isso. Então, diferente do Oruan, que não tá reconhecendo o seu erro, diferente dos jornalistas que passam pano, nós não passamos o pano pro Grêmio. Mas nós sabemos reconhecer, é o clube mais honesto do país, o clube mais digno do país e o clube que vence apesar das adversidades, apesar de jogar contra o Corinthians, que a arbitragem gosta, apesar de jogar contra o Flamengo, que a mídia gosta e a arbitragem também, apesar de jogar contra o Inter, que a mídia abafa, o Grêmio vai lá e o Grêmio vence. Perdeu ali o Grenal, próximo Grenal vamos atropelar.
Porque assim, jogamos mal, falamos que jogamos mal. Jogamos bem, falamos que jogamos bem. E vamos atrás dos títulos com honestidade, com jogo de futebol com qualidade e com dureza e firmezas nas nossas posturas. Então o Grêmio não tem nada a ver com essa história. Essa é a verdade. O que tu acha disso? Comenta aqui e vem assistir minha live hoje aqui no YouTube a partir ali umas 7h30 por ali. Vou fazer uma live aqui para conversar com vocês, para falar sobre essa semana. Uma ótima sexta-feira e até o próximo vídeo. Valeu!